Olá, tudo bem com você? Para nós é uma grande alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para você aí, nós aqui, estudarmos a palavra de Deus. E é gostoso, eu sempre falo que é gostoso quando a gente estuda junto a palavra de Deus, né? Eu já vou pedindo para você aí que está nos acompanhando mais essa semana, a nossa terceira semana aí do estudo do livro de Êxodo aí, só para que você esteja relembrando aí, para que você curta, compartilhe com pelo menos 10 amigos aí, para que também esses amigos sejam abençoados com a palavra de Deus aí, com o estudo da palavra de Deus, tá bom? Eu vou já diretamente aqui apresentar os amigos aqui que estão conosco, para juntos estarmos a palavra. À minha direita aqui eu tenho Paulo Mariano Neto, né? Bem-vindo mais uma vez. Paulo, as suas primeiras palavras, por favor. Bom dia, Rogério. É muito bom estar aqui mais uma vez para poder estudarmos a lição. E como é bom, cada vez que a gente vai fazer essa explanação, a gente aprende mais, né? E você também que está nos assistindo vai estar aprendendo muito também. É muito prazeroso estar aqui com você, com o Sidmar. Deus abençoe a nós e também aos que estão nos assistindo. Isso. Então agora, voltando aqui, é um problema técnico no microfone, né? Da minha esquerda aqui tem também, mais uma vez aqui, Sidmar Porto. Mais uma vez, Sidmar, é bom poder juntos estarmos na palavra aqui. Bem-vindo, suas primeiras palavras, por favor. Obrigado pela oportunidade. Estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina é uma oportunidade incomparável, né? Aprender desse Deus maravilhoso que tanto nos ama. Isso. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para 2 irmãos nossos aqui. Esses dias nós estivemos passeando um pouquinho, conhecemos uns amigos, e eu vou citar aqui, lá de Porto de Galinhas, o Dailton. E eu já vou fazer uma recomendação, não é aqui nenhuma, mas se você vai passear um pouquinho ali, Porto de Galinhas, Recife, Maragogi, fale ali com o Dailton e ele vai te ajudar em algumas dicas, com algumas dicas preciosas. Um abraço, Dailton, fica com Deus aí, que Deus continue te abençoando também. Ele é um irmão nosso da Igreja Assembleia, tá? E também quero mandar um abraço para os irmãos nossos da igreja lá de Porto de Galinhas, também estivemos visitando lá, e é sempre gostoso quando você chega em algum lugar diferente, você é bem recebido, acolhido com os irmãos, e eu vou citar aqui a irmã Arlene, que deu uma dica ali de um pôr do sol ali do sábado ali, Pontal do Maracaíbe. Paz, pensa num lugar bonito, viu? Fazer o pôr do sol do sábado ali num lugar, a junção do rio com o mar, foi muito bonito. Obrigado também e um abraço aos nossos irmãos ali de Porto de Galinhas, tá? Mas falando isso agora, vamos à nossa lição aqui. O tema da lição dessa semana vem aí com o título Começo Difícil. Moisés, ele recebe o chamado, a gente percebe lá quando ele recebe o chamado ali na sarça ardente, que foi o assunto da semana passada, ele reluta, coloca algumas desculpas, mas depois Deus vai apresentando ali as situações para ele, e ele concorda e parte ali para o Egito, né? Para cumprir a missão que Deus estava ali pedindo. Bom, se Deus está pedindo uma missão para você, ou para mim, ou para nós, teoricamente você pensa assim, bom, se Deus está pedindo, Deus vai encaminhar, vai preparar tudo, né? Não vou ter dificuldade, vai ser fácil, é Deus que está abençoando, é Deus que está à frente, então vai ser tudo muito fácil. E isso a gente traz aqui porque quando alguém chega também aí no começo, conheceu a fé, conheceu Jesus como Salvador, ele fala assim, se eu aceitar Jesus, vai ser tudo muito fácil, eu vou prosperar, vai ser só bênção. É realmente assim que funciona? Paulo, Sidmar, quando Deus está à frente, vai ser tudo muito fácil? Nós já ouvimos na nossa vida várias vezes essa expressão, todo começo é difícil, né? E assim não foi diferente aqui com Moisés. Mas não nos iludamos, né? O processo de libertação do pecado é uma luta diária, né? É uma luta diária. Mas o nosso Deus, assim como libertou o povo
Israel da escravidão, ele está aí disposto, e nós sabemos que somente em Deus a vitória é certa. Legal. É interessante, Rogério, que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós achamos que a nossa vida está em ordem. E muitas vezes a nossa vida está toda bagunçada. E aí Deus vai fazer o quê? Deus vai mexer em toda a nossa vida para Ele alinhar tudo que está fora do lugar, né? E assim é o que nós devemos entender, nós temos que entender isso. Então nós estamos vivendo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida para Deus, para colocar Ele, para alinhar a nossa vida, nós temos que entender que Ele vai fazer o melhor, com certeza. Mesmo que nesse meio tempo a gente tenha que passar por situações difíceis, mas é Deus trabalhando. Nós temos que colocar em nossa mente esse tipo de pensamento, né? Que saber que Deus está trabalhando, mas às vezes vai ter que passar por uma provação ou outra para chegar no final fortalecidos, né? Voltando à questão da sarça ardente, né? O fogo de Deus, ele não destrói, ele purifica. Nós temos que entender esse processo. Bem colocado, bem exato. lembrado mesmo, né? Então aqui quando a gente olha assim, eu vou começar a seguir, eu vou ir à igreja, vai ser só bênção. Geralmente, no começo, não sei se vocês, diante do que vocês citaram aqui, geralmente o que acontece é que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, parece que vem 1 milhão de coisas acontece para que a pessoa desanime, né? Eu vou começar a ir na igreja, eu decidi. Aí parece que começa a acontecer um monte de coisa. E aí não é diferente dessa ilustração que tem aqui. Não sei se vocês leram esse texto também aí. A imagem fala assim, tem uma plaquinha escrito assim, vá. Mas logo em seguida tem uma ponte suspensa ali, com problemas. De defeito, né? Faltando algumas peças ali, podendo até estar caindo. Você vê que está penso o negócio. E depois em seguida tem uma pinguela bem estreitinha. Depois o caminho ainda tem buracos, mas tem pedras também. Tem obstáculos, tem dinamites, bombas ali, né? Você tem que ir desviando tudo isso. Para depois você chegar lá, tem uma plaquinha assim, sentido proibido, né? Uma porta fechada. Então, não é fácil. Realmente, o começo para Moisés ali, e assim como é na vida cristã, geralmente não é fácil, como o Sidmar já citou ali no início. E para Moisés não foi diferente. Ele chega ali com o irmão Arão, né? Ele chega no Egito, pede para falar ali com os líderes religiosos do povo ali, né? Eu fico imaginando assim, já uma convocação já não deve ter sido fácil, porque ele tinha ficado 40 anos fora do Egito, né? E ele chega agora do nada querendo falar com os crentes da época ali, né? Convoca eles, fala que Deus ouviu o clamor deles e que Deus agora ia libertar eles da escravidão. Mostra os sinais miraculosos, eles acreditam, adoram a Deus pelo texto que você lê aí, né? E aí agora ele vai falar com o faraó. E o faraó recebe ele e fala, não, você está pedindo, é Deus que está pedindo, então eu já vou liberar o povo, que foi assim? Qual que foi a pergunta, quando eles falam com o faraó ali, o faraó falou assim, qual que foi a pergunta do faraó para eles ali? Quem é? Quem é o Senhor? Nossa, rapaz, eu já vi assim, quando eu li isso aqui, quem é o Senhor? Alguém já perguntou para você, quem é Deus na sua vida? Quem é esse Senhor que você acredita? Quem é o seu Salvador? Aqui, geralmente a pergunta, quando vem nesse sentido aqui, não é para que a pessoa... não, eu quero entender quem é esse Deus aí. Quem que está te mandando? Não foi de interesse de querer saber, né? Foi de tipo assim, de ele se sentiu melhor do que... Quem é esse Deus? Eu sou o Deus aqui do Egito, né? Ele dizendo que realmente era desafio. Foi um desafio. Então, aí a gente entra olhando aí, o Criador do Universo, o Salvador, é esse Senhor, certo? Não sei se alguém algum dia perguntar para você, mas quem é esse Senhor? Quem é esse Deus que você está falando?
Eu não sei, cada um pode falar uma coisa, eu não sei se vocês vão concordar comigo aqui. Eu falaria assim, ó, ele é o criador do universo, né? Ele é que está no comando de todo o universo e cuida de tudo e de todos. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ele dá liberdade, porque ele é um Deus de amor. Né? Eu não sei, vocês acrescentariam mais alguma coisa aí? É o Criador, é o mantenedor. Mantenedor. É o provedor. Provedor, bem colocado. É o Salvador, né? É dele que provém tudo. O grande eu sou, né? Por outro lado, talvez a gente entende, o faraó, ele era como deuses, como um deus. Né? Ele era considerado Egito, um deus né? no Egito, né? Aliás, ele se achava, né? Ele se achava. E o povo venerava realmente o faraó como um deus, né? O povo O que ele falava era... Era lei, né? E aí, então você vai entendendo, mas agora você vem chegando falando de um Deus que eu não conheço. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que vai querer que eu libere esse povo que está escravo aqui, que é muito útil para mim aqui? Não ia ser fácil assim, né? Não podia ser fácil assim, né? Na verdade, o faraó estava preocupado com a perda da mão de obra, para a construção, para as suas construções, seus grandes prédios, seus palácios, né? E ele, talvez, seria até uma lição para nós também, né? Quando nós colocamos alguma coisa para benefício próprio em detrimento do nosso relacionamento com Deus, né? Ele achou que ele iria perder essa mão de obra, né? É interessante, né? Ele achou isso aí, mas no final, assim, a gente sabe que a ação de Deus ali era que realmente de imediato ele não aceitasse mesmo. Por quê? Deus ia mostrar os efeitos miraculosos dele ali no Egito, né? Para que não somente Faraó conhecesse, mas que todo o povo do Egito viesse a conhecer quem realmente é esse Deus que ele estava perguntando, quem é Deus. E no transcurso do estudo desse trimestre, essa pergunta do Faraó será respondida, né? Com certeza é essa a intenção aqui, né? E se, Paulo, você falou uma coisa aí que na verdade Deus não estava colocando todas as coisas aqui, mas a vontade de Deus é que o faraó também o aceitasse como Senhor e Salvador, né? Porque a salvação de Deus é para todos, né? É para todas as pessoas, inclusive para o faraó. Né? Então, se o faraó o aceitasse também, Deus ficaria feliz e poderia salvá-lo. E se ele liberasse, melhor ainda seria, né? Liberasse o povo que estava escravo ali, né? Então, na verdade, quando a gente olha para tudo isso daqui, de todos os povos, nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, é o que negou a existência de Deus e resistiu aos seus preceitos, né? Então, ali o faraó resistiu e ainda ele falou e fez uma coisa aqui que colocou até eu vou dizer assim, os hebreus ali, os israelitas, né, os cristãos da época lá, contra Moisés. Por quê? O que ele fez? Bom, Moisés chegou lá nele pedindo para que liberasse o povo, para que fizesse uma caminhada no deserto de 3 dias para adorar a Deus. Sim. Foi esse o pedido lá. O faraó pensou, vamos falar assim, falou, bom, esse povo está com tempo. Está com tempo sobrando, está pensando umas coisas aí, estão pedindo folga, né? Então, eu vou fazer um negócio. O que o faraó falou para Moisés ali, então, e depois mandou todo o recado para que todas as pessoas percebessem? O que aconteceu ali? Não deixarei ir, né? Está aqui no verso, né? Não conheço o Senhor e não deixarei ir. Ele não vou deixar, pronto. Ele deu a palavra, que não foi a palavra final, mas ele, de momento, ele disse, eu não vou deixar ir. E tornou o trabalho ainda mais exaustivo, né? Porque eles recebiam a matéria-prima para fazer o tijolo. Agora o faraó falou, agora vocês vão ter que prover essa matéria-prima, né? E não vão diminuir a produção. Impôs um castigo, na verdade, né? Colocou um castigo. Então, se você
colocar no lugar dos hebreus ali é complicado, né? Ele aumentou ainda mais O que já era difícil se tornou ainda mais, a né? pressão, né? Eu fico imaginando assim, bom, já estava pesado, ele coloca um pouco mais, agora, porque agora a palha que eles falam que eles tinham que misturar com barro para fazer o tijolo lá, eles tinham que, agora, ir atrás disso. Antes Antes era... entregavam, o que o Smar falou aqui. Antes o farol entregava para eles fazerem. Agora eles tinham que ir atrás e continuar com a mesma produção. E como primeiro, segundo dia ali a produção baixou, caiu, os responsáveis, chicote. Tinha que aumentar a produção. Então, aí entra um detalhe. Aquilo que parecia fantástico para o povo, Moisés e Arão chegam falando, o Deus está pedindo, o grande eu sou está pedindo aqui para que a gente saia do Egito e ele vai libertar todos os escravos aqui para a terra prometida, que Deus prometeu. Olha. Eles ficam todos empolgados, né? Era a esperança deles. Né? Era o que eles estavam clamando ali. Eles ficaram todos empolgados. Aquilo era maravilhoso, né, Rogério? E poucos dias depois, com tudo isso que o faraó fez, aumentando a carga ainda, ali o peso da escravidão ali, eles fizeram o quê? Eles não queriam nem mais dar atenção para Moisés. Não queriam nem ouvir mais o que Moisés queria falar. E Moisés, vamos falar assim, Moisés pega, diante disso que está acontecendo, eu acho que sente na pele também isso, né? Se coloca no lugar dos irmãos ali, dos israelitas ali, vamos falar assim, e vai até Deus de novo. Mas, Senhor, você prometeu que ia libertar esse povo, e agora vem uma coisa mais pesada do que estava ainda, ou seja, esse povo está sofrendo mais ainda agora do que antes. É por isso que o começo foi difícil, né? Aquilo que parecia uma oração sendo respondida como um sonho de libertação, na verdade, tornou a vida daquelas pessoas ali ainda mais difícil. Complicou e muito, né? Será que já não aconteceu isso alguma vez com você também na sua vida? Você fala assim, não, você ora a Deus, Senhor, abre o seu coração, pede perdão de tudo, e aí fala assim, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. E aí você pensa que vai vir bênçãos, começa a vir problema. É por isso que eu digo sempre, né, em relação ao tempo de Deus, né? Às vezes nossa impaciência acaba atrapalhando o nosso caminhar com Deus. Na verdade, nós temos que aceitar Deus como governador na nossa vida e, é lógico, fazer a nossa parte, mas deixar na mão de Deus. E ali, com a impaciência, por estar sobrecarregado, por perder a esperança, por verem seu sonho de libertação tornando-se mais difícil, o povo voltou-se inclusive contra os líderes, né? Com aquele com quem Deus colocou para ser o libertador, né? Então, é aquilo que nós sempre falamos, né? Que essas questões que a palavra de Deus nos apresenta é para o nosso fortalecimento espiritual, né? Deus não vai chegar aqui e colocar tudo às mil maravilhas, né? Ele conta a realidade. E nessa realidade nós aprendemos que nós temos que esperar em Deus. Não existe outro caminho. Eu sei, aqui no início, Rogério, tem um parágrafo que diz o seguinte: os que confiam em Deus enfrentarão provações. No entanto, quando perseveramos, aqui tem uma palavra-chave, né? Para nós como cristãos, em todos os aspectos da vida, mas principalmente como cristão, quando nós perseveramos, Ele traz soluções em seus termos e no seu tempo. Não é o nosso modo, o meu modo ou o seu modo, é do modo dele. Os caminhos do Senhor muitas vezes entram em conflito com as nossas expectativas de soluções imediatas, mas devemos confiar nele independentemente das circunstâncias. As circunstâncias não eram favoráveis aqui, de jeito nenhum. Aparentemente tudo perdido, não, agora acabou. Além de nós receber um não, ainda vamos sofrer, né? Mas Deus continua o quê? Trabalhando. Os planos de Deus não serão frustrados, como diz a própria palavra de Deus, né? Sabe uma lição que eu também tiro aqui dessa fase da libertação? Moisés e Arão agora, além de lidar com o faraó, eles têm que lidar com o povo.
Então, é o popular fogo amigo, né? Aquele que vem também De dentro. do teu relacionamento. Então, é uma lição, né? Que Deus tem seus mensageiros e nós temos que apoiar, né? Que estar junto. Mesmo com a dificuldade, mesmo quando as coisas pioram, nós temos que estar junto com Deus através do seu mensageiro também, das mensagens que nós recebemos. Eu fico imaginando aqui, quando Moisés vai falar com o povo ali, eles respondem ali em Êxodo 5:21, fala assim, que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Eu falo uma palavra pesada, assim, uma frase pesada. Uma maldição, né? Assim, vocês fizeram besteira e agora é que Deus que vai julgar vocês aí, tá? Mas aí Moisés vai até Deus, eu vou falar assim, descontente com Deus. É errado quando a gente está sentindo esse negócio ir até Deus? Eu acredito que não, Rogério, porque isso aí se passa na mente do ser humano. Nós somos mente finitas, né, como diz. Nós não conseguimos processar tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos processar tudo. Então, em algum momento, acontece uma situação como essa, o que vem à mente? Será que Deus realmente é isso que Ele quer para mim? E a gente fica naquele medo, né, de não ser aquilo, ou de nós termos feito alguma coisa que não foi de maneira correta. Mas, como seres humanos, a Bíblia dá para nós motivos para nós confiarmos, porque a história não termina já no primeiro quilo, a história vai longe, e no final é onde Deus se revela realmente como o que dá a vitória para cada um de nós, né? Nosso relacionamento, ele tem que ser um relacionamento sincero, né? A pior coisa do mundo é você... a pior coisa, muitas coisas, né? Mas é você não saber o que a pessoa pensa de você, né? A pessoa não dá indícios do que ele pensa de você. E às vezes quando ele tem a oportunidade, ele coloca alguma coisa que não é benéfica ao relacionamento, né? Deus não, Deus quer, a própria lição que nós estamos estudando, Deus ouviu o clamor do povo, né? Deus quer que nós sejamos transparentes nessa questão do relacionamento com Ele, né? Que nós sejamos, assim, o coração aberto, tanto para pedir, ou mesmo em alguns casos para questionar, mas também o coração aberto para aceitar, né? Para aceitar. Eu acho que assim, a gente, como humano, que o Paulo falou aqui, a gente questionar Deus não é problema, mas você tem que questionar com respeito, né? Sabendo que Ele é Deus, né? Que Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor, né? Então, eu acho que não vejo problema nenhum, é até compreensível. Em algum momento, você está sentindo, é aquilo que você falou, Simar, ser sincero, você está sentindo, Senhor, eu estou vendo, parece que o Senhor não está agindo na minha vida, né? Então, tipo assim, desde que você não falte com respeito com Deus, não tem problema nenhum de você. De diálogo. Exatamente. Porque Deus, embora assim, Deus já tinha um plano e Ele sabia onde Ele ia chegar. Mas na mente humana nós temos lacunas, né? Por que não deu certo isso? Eu fiz tudo certo, eu fiz da maneira como pediu e não deu certo mesmo assim. São lacunas. Então, quando você vai a Deus, você pede para Ele poder, pelo menos, se não te der a resposta final que vai ser, mas pelo menos que Ele preencha você com confiança, com esperança, que é o que nós mais precisamos mesmo, né? Ter confiança e esperança, porque para que no final a gente saiba esperar até o fim, para que tenhamos a resposta. E qual que foi a resposta de Deus quando Moisés foi até ele descontente, assim, vamos falar assim? O que Deus falou para ele? Vocês lembram aí ou não? Que foi estudado aí ou não? Aqui vai dizer assim, eu sou o Senhor, apareci aos patriarcas, estabeleci minha aliança com eles, prometi dar-lhes a terra de Canaã, ouvi os gemidos dos filhos de Israel, me lembrei da minha aliança, de dar a vocês a terra prometida. Quer dizer, Deus estava, o quê? O que Ele prometeu, Ele disse, eu vou cumprir, né? Estava alinhando as coisas, né? É interessante que ele fala assim, agora você verá o que vou fazer a Faraó. Exatamente. Então, aí entra aqui o eu, né? Por isso que vem o eu divino, né? O Paulo, o que você falou aí, fala assim, Deus lembra ele, Moisés fala assim, eu sou o Senhor. Primeira coisa, eu sou o Senhor. Eu apareci aos patriarcas, você falou, eu estabeleci a minha aliança com eles.
eu prometi dar-lhes a terra de Canaã. Eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel e eu me lembrei. Então Deus está colocando aqui, falando, não, pode ter certeza, assim como eu apareci, eu prometi para os patriarcas, eu sou o mesmo que apareci lá, eu sou o mesmo hoje e eu vou ser o mesmo sempre. Então, se eu prometi, eu vou cumprir. Então, agora sim você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Até porque aqui parece uma palavra chamada aliança, né, Rogério? Um acordo, uma promessa, né? Para aumentar ainda mais a confiança de Moisés, né? A aliança que ele fez com os do passado de que não deixaria de agir, né? Agindo Deus, né? Quem impedirá? Quem impedirá? E aí ele fala assim, o Senhor disse que faria quatro grandes coisas por Israel. Primeira, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Olha só, agora é reafirmando isso, né? Vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. E o quarto aqui, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Pai, eu acho fantástico essa parte aqui, né? Deus querendo ser ali o Deus daquele povo ali. E olha, depois a gente que já conhece toda a história aqui, não era um povo fácil não, hein? E Deus falando para eles, eu quero estar próximo de vocês, eu quero estar com vocês, eu quero ser o Deus de vocês, e eu quero que vocês sejam o meu povo. É assim, parece simples isso, mas eu acho fantástico quando Deus olha para você e fala assim, eu quero que você seja meu. É forte, né? E nós temos que colocar aí no lugar do povo também, porque nós estamos sabendo a história completa, né? Nós estamos pegando pronto, né, Sidmar? Pegando pronto. E se nós estamos pegando pronto, vamos colocar assim, nós não temos desculpa para duvidar, né? Nós temos que crer e se entregar e deixar na mão de Deus, porque nós estamos vendo os fatos consumados, né? É por isso que é importante a gente estar fazendo esse estudo da lição, né, da Bíblia, né, relativo aqui a Êxodo, para mostrar que nós também hoje, nós somos o povo de Deus, né? Aqui nessa terra, caminhando com as nossas lutas, nossas dificuldades, mas não devemos deixar de ter essa certeza de que Deus está no comando, Deus está cuidando de tudo, Deus está provendo os meios, né? Assim como proveu para eles no deserto ali, onde não tinha água, não tinha nada de alimento, e Deus foi provendo, né? Proveu primeiramente essa libertação, uma coisa impossível. Imagina você tirar alguém da garra, você tirar um animal, uma presa das garras de um leão, você que é indefeso, né? Agora Deus mostrou com um braço forte que é possível Ele fazer, porque Ele é Deus. Dá para nós essa segurança, saber que nós temos um Deus que luta por nós. E hoje nós vivemos em um mundo que muitos podem ter muitas dúvidas, né? Mas nós temos que crer que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E no momento certo Ele intercederá, né? Como aconteceu para libertar o povo da escravidão do Egito. E o que Deus deseja com cada um de nós, né, é ter esse relacionamento profundo, né? Ele não quer ter um relacionamento superficial. Ele quer ser, assim, eu vou dizer assim, ele quer ser seu amigo íntimo, o seu Deus ali bem próximo de você. Isso é uma coisa assim, rapaz, eu chego a arrepiar de falar um negócio desse. E você só consegue isso, é o que você falou, com relacionamento íntimo, né? Com andar com Deus, né? Nós queremos muitas vezes na nossa impaciência resolver as coisas de uma hora para outra, e não é assim. Eu sempre aprendi que no nosso caminho da santificação é como nós pegarmos um caminho cheio de pedras, né? Você não vai conseguir tirar todas de uma vez, mas se você, como disse o Paulo, perseverar, a cada dia você vai se moldando ao caráter de Deus. E esse é o caminho, andai por ele, né? E interessante que também Deus nunca fala aqui na Bíblia, né, tenham pressa, Ele fala vá, né? Vá, né? E Ele vai coordenando as coisas, organizando as coisas para a gente, né? Embora se tiver uma pedra no caminho, como o Sidmar disse, essa pedra ela vai servir para nos fortalecer, não para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer. Os empecilhos muitas vezes a gente vê como uma dificuldade, mas para Deus, como Ellen White diz, é a forma de Deus estar operando em nós, através das dificuldades, tribulações, né?
Embora a gente não compreenda, nós como seres humanos queremos facilidade. E muitas vezes a facilidade nos enfraquece. Exatamente. Então os resultados, aí diante do que vocês falaram aqui, os resultados nem sempre são imediatos. Ou seja, nem sempre não, quase sempre eles não são imediatos, né? Precisamos de aguardar com paciência, né? O tempo certo, e Deus vai agir. Isso é certo. Ele prometeu, ele não falha. Então ele vai agir, tá? E aí, então Deus agora fala tudo isso para Moisés, esclarece tudo isso, né? Quando ele questiona Deus ali. E aí Deus pede para Moisés ir falar com quem de novo? Faraó, com o Faraó. E aí Moisés fala: Senhor, eu não sei falar bem. Moisés começa a colocar assim, mas eu acho que a primeira vez nós fomos lá, já não teve sucesso, eu acho que eu não me expressei bem, o Faraó também não, né? Então eu vou lá de novo agora, eu não sei nem falar bem. E aí Deus fala uma coisa para ele aí, né? Vai que o Arão vai falar por você, né? E aqui eu vou trazer uma coisa aqui para a gente já pensar, uma ilustração que eu li essa semana também, né? Às vezes a gente fica muito imediatista, né, Paulo? A gente está falando de paciência, tudo. Eu lembrei agora dessa ilustração, acho que é o momento da gente trazer aqui. Eu não sei se vocês já conhecem, tem uma ilustração que houve um naufrágio, num lugar bem distante, né? E só teve um sobrevivente. Esse sobrevivente, ele avistou uma ilha, ele conseguiu chegar nessa ilha, ficou sozinho nessa ilha, só que é uma ilha totalmente fora de rota. Então não tinha como chegar, a esperança de socorro perto ali, né? E essa pessoa ali que foi o sobrevivente começou a preparar uma cabana ali, porque ele sabia que possivelmente iria ter que passar alguns dias ali, ou longos dias naquela ilha deserta. E um dia ele fez toda a cabana, preparou tudo ali, correndo atrás de alimentos, tudo. Voltando, ele olha para a cabana, ele vê a cabana em chamas. Diz que ele cai de joelhos e fala: Senhor, eu estou pedindo, clamando, e agora o Senhor permite até que eu fique sem cabana. Agora aqui eu vou morrer, eu vou estar ao relento, sem proteção nenhuma, né? E aí ele, tipo assim, esbraveja com Deus, né? E aí ele acaba ali desanimado da vida, acaba caindo na areia ali mesmo, naquela praia, e acaba dormindo. Passa a noite ali dormindo daquele jeito ali. E logo de manhã ele acorda com os marinheiros cutucando ele, acordando ele. Oxe, mas o que aconteceu? Não, você não fez o sinal de fumaça? Nós vimos o sinal de fumaça e vimos socorrer. Então, aquilo que parecia uma tragédia, uma maldição, era, na verdade, Deus preparando uma bênção, era uma bênção. Aquilo que aconteceu naquele momento era o que precisava para que a ajuda chegasse. Por isso que muitas vezes nós não entendemos a maneira de Deus agir, né? Ontem mesmo eu vi um testemunho desse, né? Que a pessoa estava numa situação cômoda, né? Apesar das dificuldades, e pegou fogo no carro dele. Pegou fogo no carro e foi um fogo terrível, né? Antes de chegar no tanque, o fogo já subiu e queimou até a iluminação, acabou a energia de todo. E o carro era praticamente o único bem que ele tinha para trabalhar, né? E ele falou: se não fosse aquele fogo, então eu digo assim, bendito aqueles que entendem, né? O propósito é que o Paulo falou: nós somos finitos, mas nós temos que estar olhos abertos, ouvidos abertos para entender o plano de Deus para a nossa vida. E com aquela situação que ocasionou, ele se tornou um pastor. Então nós temos que entender, se não houvesse acontecido isso, ele não teria se tornado um pastor. Interessante, quando a gente pega e se revolta, se revolta com Deus, ou se revolta com alguém que está ao nosso redor, as coisas não melhoram, as coisas pioram, entendeu? E quando nós aceitamos os desígnios de Deus e sabemos esperar, lá na frente a gente consegue entender, né?
Os feitos de Deus. Né? Quantas pessoas falam, aquilo que aconteceu comigo, Davi mesmo foi um diz, aquilo que aconteceu comigo foi bom, porque eu pude mudar, né? Paulo também disse, quando a sua soberba, falou, se Deus não tivesse permitido isso, eu teria sido um homem soberbo, arrogante. Quer dizer, então certas coisas que acontecem, quando nós aprendemos a compreender as coisas de Deus, o desígnio de Deus, a gente cresce, cara. Sim. Mas quando a gente pega e fica bravejando, reclamando, em vez de você crescer, você ainda fica, você se afasta de Deus, se afasta dos seus queridos e acaba perdendo ainda mais. Então o melhor caminho que a Bíblia nos ensina para nós é o quê? É aprendermos a esperar no Senhor. A lição traz o exemplo de Asaf, né? Sim. Asaf no Salmo 73. Ele diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Então aí nós vemos um exemplo de aceitação, né? Aceitação das providências de Deus, né? Nós não vamos, às vezes a gente sofre por tentar resolver o problema do mundo, mas Deus está atento, né, a tudo que está acontecendo e no momento certo Ele intervirá. Com certeza. De repente Ele não está intervindo ainda para que você que está nos ouvindo, para eu que estou aqui falando, não nos perdermos, né? E sermos contados juntamente com os escolhidos, né? Então nós temos que entender o tempo de Deus, que Deus é o Senhor absoluto do tempo. E hoje você pode notar que antes dessa fala de Asaf, no final, no começo ele estava o quê? Reclamando. Poxa, eu faço tudo certo, procuro fazer tudo aquilo que o Senhor pede, mas os outros aí que nem fazem as coisas certas, para eles está dando tudo certo, para mim está dando tudo errado. Depois Deus mostra, mas você vai ver o que vai acontecer com aqueles que me servem e os que não me servem. Aí quando ele vê isso, que Deus revela para ele, aí ele percebe, né? Entendeu? Percebe o que Deus, os planos de Deus. Então, o nosso medo, o nosso medo de achar que não estamos sendo cuidados por Deus, muitas vezes falta, às vezes, até de relacionamento mesmo, né? De relacionamento e de aprendizado também, porque esse questionamento de Asaf, ele é quase que algo comum nos dias de hoje, né? Ele fez um desabafo, né? E eu não, né? Nós temos que entender, como disse um amigo, é mais importante o fim do que o começo. Nós temos que entender o fechamento e a recompensa final que Deus tem preparado para aqueles que perseveram no seu nome. E Deus age no tempo certo, Ele sabe tudo. Só aproveitando essa ilustração que eu falei aqui, a cabana pegou fogo no tempo certinho para que o socorro visse e viesse, né? Então, de longe, né? Eu não sei quantos dias ele ficou lá, mas possivelmente foi alguns dias, né? Deus permitiu que o fogo pegasse no momento certo. Né? Então, o perigo é você não estar em um relacionamento com Deus e não perceber a atitude de Deus para a tua vida. Tem tudo isso, né, senhor? Tem. Bem colocado também, né? Tá tão alienado das coisas de Deus que não percebe o que ele está trabalhando, né? Esse é o problema de você estar afastado, né? Porque às vezes isso acontece na nossa vida aí também. Às vezes você tem um amigo, ou mesmo alguém da família, e você fica imaginando por determinada situação o que ele está pensando em relação à sua pessoa. E você fica ali se martirizando. Será que ele está por alguma situação que ocorreu? Aí quando você vai lá e conversa com ele, passa algum momento com ele, você vê que aquilo que você se martirizou não tinha nada a ver. Coisa da cabeça da pessoa, Coisa da cabeça. E assim é com Deus também. Por que nós não vamos ficar nos martirizando, nos culpando? Se nós estivermos juntinho com Ele, vai estar tudo bem, né? Como diz, meus pensamentos quanto a vocês é de bem, não de mal, né? O pensamento de Deus, o desejo de Deus é de bem, é de nos salvar, de ter o melhor para nós, né? Então é que ele chama aqui de meu povo, como o Rogério disse, né? De meu povo, olha só. Eu acho isso fantástico, essa colocação. De ser o povo do Deus Todo-Poderoso, né? Então, do grande eu sou. Que privilégio, né? E a questão aí, Moisés como Deus sobre o faraó. Esse daqui, eu vou falar a verdade, eu nunca tinha parado de pensar nisso daqui.
Mas Moisés ali, naquele momento quando ele questiona, eu não sei falar bem, e aí Deus fala para ele assim, mas Arão vai falar por você. Então eu vou falar com você, você fala para Arão fala com o faraó. E aí, na verdade, Moisés é como se fosse o Deus falando, o Arão aqui é o profeta que está transmitindo a mensagem, né? E aqui o faraó é como se fosse nós aqui, recebendo essa mensagem, né? Então, é por isso que eu achei interessante aqui. E o título que dá aqui, o nome que dá para Deus aqui nesse momento aqui é Yahvé, que é aquele Deus pessoal, próximo, né? A lição traz aqui, né? E eu não sei assim, se vocês também tiveram esse pensamento assim. Eu fiquei imaginando assim, Moisés falou para Arão está falando agora com o faraó, e ali observando e só esperando o momento certo dele agir, dele fazer aquilo que Deus tinha falado para ele. Agora, aí você vai agir, é na hora de você agir. Eu fico Deus assim, olhando para nós, ele mandou o profeta, ele já nos alertou, ele já transmitiu a mensagem, e ele falou assim, agora só estou esperando o momento certo para mim agir aqui, né? Não sei se tiveram essa mesma percepção ou não. Sim. É interessante, né? O Moisés ali, ele não foi mais o porta-voz ali do faraó, ele virou o porta-voz de Arão, né? Porque já que ele tinha, porque Arão entendia muito bem a palavra de Moisés ali, mesmo que ele não fosse eloquente, entre eles eram irmãos, sim. Estava muito mais fácil, né? E Arão, como já estava mais acostumado ali ao Egito, transmitia a mensagem ao faraó, né? E chegou num ponto também que Moisés acabou as desculpas, né? E me veio na mente agora também, aqueles que têm o convívio da igreja, né? Às vezes eu penso assim, às vezes eu vejo uma pessoa louvando, uma pessoa dirigindo louvor, eu vejo como que as pessoas fazem isso bem, né? Com certeza. E às vezes eu fico me perguntando, né? Por que eu não faço? Mas nós temos que entender que Deus deu dons para cada um, né? E às vezes você tem que dedicar o seu dom a Deus. E aí Moisés falou, eu sou tipo pesado de boca, de língua. E aí Deus falou, Arão falará por você. Então aquilo que nós não podemos fazer na igreja, nós temos que aceitar, motivar aqueles que sabem fazer. E nós, na nossa humildade, fazemos, e no nosso relacionamento de Deus, exercemos aqueles dons que Deus nos deu para a sua causa. Isso me veio agora em relação a essa questão. E interessante que há lugar para todo mundo na seara de Deus, né? Todo mundo. Você não canta, mas você, de repente, você é conselheiro, você ajuda a organizar dos bastidores, você está trabalhando e Deus está vendo, né? Na construção desse templo espiritual, nós somos pedras vivas que nós temos o nosso lugar ali nessa construção. Eu vou partindo aí para finalizar a lição. Então, eu fico parando assim, não sei se você já enfrentou uma situação semelhante a essa que nós estamos estudando essa semana. Nós não vamos entrar aqui logo com Deus agindo aqui através das pragas sobre o Egito, porque isso deve ser o assunto da próxima semana. Sim. Então, você fica atento também que na próxima semana a gente vai continuar nessa mesma linha, a história aí, o estudo aí. Então, se você já enfrentou alguma dificuldade, assim como você percebe que estamos estudando aqui, Deus pedindo para você fazer cumprir uma missão, fazer um trabalho, e aí você fala assim, então se Deus está pedindo vai ser fácil. E aí você começa a fazer, e aí percebe que não vai ser nada fácil, né? Vai ser problema, você fala assim, nossa, mas será que Deus, era isso mesmo que Deus pediu? Será que eu não me enganei? Será que eu não estou fazendo alguma coisa estranha do que Deus pediu? E aí por isso que está acontecendo isso? Então, para você parar para pensar, Moisés, hoje a gente olha aqui, é fácil a gente falar, Moisés era um homem de Deus, com certeza. Deus o preparou por 80 anos para essa missão especial e árdua, né? E o começo que nós estamos estudando aqui não foi nada fácil, era desanimador,
Mas você vê que Moisés, ele era um homem de Deus, que mesmo sendo desanimador, mesmo questionando alguma coisa, ele não desanimou. Lógico que Deus, com o apoio de Deus, com a direção de Deus, Deus conduzindo, e isso ele faz na sua vida, assim como ele faz na minha vida também, ele faz na nossa vida, né? Então, Moisés continuou ali, e Deus continuou agindo, né? E a história está pronta, né? Então, Deus libertou o povo da escravidão do Egito, né? E eu tenho certeza que, assim como Deus fez lá no passado, Ele quer fazer com você hoje, né? Paulo, Sidmar, as palavras finais aí, a gente já vai encerrando a lição. Nós temos que ficar atentos com as lições, né? Falando em lição, é bom você ficar atento com o estudo da lição da Escola Sabatina, porque é algo assim maravilhoso o estudo da Bíblia através desse guia, né? E quando eu disse aqui, nós estamos aí vivendo um momento do projeto Missão Caleb. Eu disse aqui, assim, em relação à minha experiência, mesmo quando nós sabemos, nós temos que criar alguma situação, esperar em Deus, e nós estamos aqui para servir. Essa é a nossa linha de pensamento. Aí eu disse, mesmo quando você não quer ir, mesmo quando você está desanimado, vá, porque lá, isso aconteceu nesse final de semana, lá no campo de trabalho, quando você sentir que Deus está te usando para uma obra, aí não tem assim nem como nós explicarmos o sentimento que nós sentimos, né? A motivação e a força de nós estarmos fazendo algo servindo a Deus. Que esse possa ser a nossa experiência, né? Não arrumarmos desculpas. Mesmo quando não queremos, Deus fará uma obra contando com a tua ação. Aí, e o que eu deixo para você nessa manhã, que nos assiste, e fica para mim também, né? É que Deus deixou na sua palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus, os fatos, né? Os fatos comprovados de que Ele manda, mas Ele também estará junto com a gente, Ele não vai nos desamparar, e se nós perseverarmos, podemos ter a certeza de que nós seremos vitoriosos. Amém, amém. Então, para concluir, quando Deus ali coloca e Moisés vai lá falar com o faraó novamente ali, Moisés, aí a Bíblia traz no texto lá, Êxodo 7:7, Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos. Podemos concluir que para Deus não existe esse negócio de aposentadoria, né? Ele não era já um jovem. E nem férias, né, Rogério? Mas é para todos. A missão é para todos, né? Não há aposentadoria no serviço de Deus. Todos podem fazer a sua parte e juntos podemos cumprir a missão de Deus para nós. Que Deus te abençoe e que você diga sim para Deus cada vez que Ele pedir alguma coisa para você. Um abraço, fica com Deus e até mais.